Fala, galerinha do quarto ano, como é que vocês estão? Estão congelados que nem a prof? Essa semana foi difícil, né, esse frio. Ainda bem que estão em casa, bem protegidinho. Espero que estejam se cuidando, tá? E estejam bem. A prof também tá bem, morrendo de saudade de vocês, né? Ai, que bom se a gente pudesse estar na sala de aula aprendendo juntos. Mas como ainda não podemos, vamos às nossas aulas online. Então, o vídeo dessa semana é da semana do dia 13 do 7 até o dia 17 do 7, tá? Dia 13 de julho, segunda-feira, certo? Português. Se necessário, a gente vai trabalhar sobre adjetivos, vocês voltam à explicação da semana passada, no vídeo da semana passada, que fala sobre os adjetivos. O que é adjetivo mesmo? É o que dá característica ao substantivo, né? É uma qualidade, um defeito, uma característica de alguma coisa, certo? Então, escolha dentro do quadro dois adjetivos para cada substantivo abaixo. Qual é o substantivo? Coelho, flor, menina, jacaré, menino, cachorro, palhaço e maçã. Então, vocês vão escolher dois ali do quadro. Por exemplo, do coelho. O coelho é comilão e peludo. Exemplo, lembrando que não pode usar o exemplo da prof, né? Como a prof sempre diz. Depois, a atividade 2 é pinte o adjetivo mais adequado para cada figura. É aquele que mais combina com a figura, certo? Temos o livro, a bota, a caixa, a foca, sorvete, o bolo, o carro, a tesoura, o elefante, a cama, o avião e a chave, tá? Última atividade do dia, então, do dia 13. Escolha 4 objetos da atividade anterior e forme uma frase com cada um deles. Você deverá usar o adjetivo pintado, aqueles que vocês pintaram, também nessa frase, tá? Seja bem criativo. E depois, sublinhe os adjetivos que encontrar em cada frase. Meu cãozinho é lindo. Qual é o adjetivo dentro desta frase, certo? Dia 14 de julho, então, continuando a aula sobre continentes, já da semana passada vocês já viram alguma coisa, então essa aula continua. Nós temos um mapa dos continentes, um texto explicativo, certo? Lembrem sempre que esses textos vão ser importantes depois. E lá embaixo já começa a atividade. Anote aqui os nomes dos 6 continentes, então vocês vão escrever ali. O país em que você mora se localiza em qual destes continentes? Quais oceanos banham o continente americano? Qual desses oceanos passam perto, estão ali perto? Depois, quais continentes são banhados pelo Oceano Índico? E depois escreva a qual continente está as informações se referem, tá? Tem ali escrito, vocês vão lendo, vão achando ali no mapinha os desenhos e escrevendo ali, já tem um quadrado bem certinho para escrever o nome desses continentes, certo? E aí a última atividade desse dia 14, então, é a cruzadinha. Continente, e aí tem os balões com os nomes dos continentes, vocês têm que encaixar. Bem fácil. Nesse link ali que a prof está colocando, colocou lá no Google Sala de Aula, e para quem pegou impresso pode procurar, vou digitar ali no celular, tem um quebra-cabeça bem legal sobre os continentes que vocês podem montar se quiserem, tá? Dia 15 de julho, então, na quarta-feira, chegamos ao nosso último bioma brasileiro. Então, vamos lá. Bioma Caatinga. Então, ele é um bioma bem importante do Brasil. Vocês vão olhar ali, ler toda a explicação deste bioma. E depois, no final, como sempre, a gente tem as perguntas. Copie e responda as perguntas no seu caderno. Coloca lá as perguntas e responde. Não precisa copiar o texto, tá? Vocês podem só ler o texto e copiar as perguntas no caderno, tirar as fotinhos das perguntas, certo? Se você imprimiu, se você tem impresso, você cola essa impressão no caderno. O que significa estiagem? Como é o clima deste bioma? Como é a vegetação? Cite exemplo de animais que podem ser encontrados na Caatinga. Observe no mapa em quais estados brasileiros temos este bioma. Depois, se vocês têm a oportunidade, tem mais um link ali de vídeo e de uma outra brincadeira legal para vocês para acessarem ali, tá? E como sempre tem a explicação deste bioma. No dia 16 de julho, a gente continua
falando sobre sólidos geométricos, tá? Então, se você não lembra, pega a atividade anterior, tem os vídeos explicativos lá também. E aqui tem mais um vídeo, um link de mais um vídeo, que é figuras geométricas não planas. Então, a gente tem todos os sólidos ali, geométricos, tá? E aí, vocês vão anotando conforme vai se pedir. Escreva o nome de todos os sólidos geométricos abaixo. Então, se você não lembra, pega lá na semana passada que a gente viu, certo? Depois, circule os primas entre as figuras a seguir. Qual daqueles ali são prismas? Depois, circule o cone entre as figuras. Depois, circule as pirâmides entre elas. Qual daquelas ali são pirâmides? Qual é o nome dos sólidos geométricos apresentados abaixo? E depois, circule os cilindros entre as figuras, tá? André quer encapar um cofrinho com papel. Observe o cofrinho abaixo e os moldes de papel que ele recortou. Esse cofrinho lembra qual figura? A verde ou a azul? Qual das duas combina mais com o cofrinho? Qual é o molde que André pode usar para encapar o cofrinho? O verde ou o azul? Celso tem uma loja de decoração e está separando luminárias para serem expostas na vitrine. As luminárias com cúpulas que lembram um cilindro serão colocadas na prateleira A. E as que têm as cúpulas que lembram um cone serão colocadas na prateleira B. E as cúpulas que lembram uma esfera serão colocadas na prateleira C. Identifique as luminárias abaixo com as letras A, B ou C. Então, vocês vão olhar a figura da luminária e vão ver, será que ela lembra um cilindro? Será que ela lembra um cone? Ou será que lembra uma esfera? Então, vocês vão colocar conforme a prateleira, certo? Última atividade desse dia, então 16, leia o texto e faça o que se pede. Os prismas e as pirâmides são exemplos de figuras geométricas não planas, não arredondadas. Essas figuras são chamadas de poliedros e todas as faces dessas figuras são superfícies planas. Observe o exemplo. Então, superfície plana, 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 né? Então, se tu jogar ele não vai rolar, ele vai ficar parado. Classifique cada uma das figuras a seguir em poliedro ou corpo redondo. Prof, como é que eu vou saber se é um corpo redondo? Se você jogasse esse objeto na mesa, iria rolar ou ia ficar parado? Então, você já vai conseguir identificar. 4. Classifique cada afirmação abaixo em verdadeira ou falsa e depois reescreva as afirmações falsas corrigindo. Os poliedros são figuras geométricas não planas que não têm nenhuma face plana? Isso é verdade ou é mentira? Então, corrijam a frase. Os corpos redondos têm superfícies arredondadas. É uma frase verdadeira ou ela é falsa? Daí vocês vão colocar ali embaixo, certo? Dia 17 de julho, nosso momento em estudos em família, bem tranquilo essa semana, tá? A gente pensou num momento bem especial falando sobre sentimentos. Vocês já devem ter assistido esse filme divertidamente em casa, mas nesse momento, se vocês quiserem assistir novamente, preparar aquela pipoquinha, assistir em família, tem ali o desenho para vocês colorirem. Se não assistiu, pode só ver o trailer no YouTube. Relembrar, não é obrigatório fazer essa atividade, mas seria bem legal se vocês fizessem em família e assistir esse filme. Depois que eu assistir esse filme, o que eu tenho que fazer, prof? Após assistir o filme, converse com a sua família sobre que emoções e sentimentos você imagina que está dentro da sua cabeça. Dentro aqui dessa cabeça, você acha que tem a raiva, o nojinho, a alegria, a tristeza? Que outros sentimentos você acha que tem ali? O medo? Então, pense e coloque ali que sentimentos você acha que está lá comandando seu cérebro. Qual sentimento abaixo representa melhor a hora da aula online? Quero ver agora. Como é que vocês se sentem quando chega a atividade da prof? Quando chega a hora de fazer, como é que vocês ficam? Vocês ficam tristes, ficam cansados? É hora triste, hora legal, hora divertida? Então, pinta o bonequinho que representa, tá? Número 3. Qual sentimento representa melhor sua saudade dos colegas? Então, você vai colocar ali o bonequinho que mais representa essa saudade. E número 4, crie e desenhe um personagem que expressa o seu sentimento nessa quarentena. Como é que vocês estão dentro de casa nessa quarentena, fechados em casa? Como seria esse personagem? Que cor ele teria? Ele seria alegre, seria triste, seria emburrado, seria entediado? O meu seria entediado. Ia estar lá sempre assim,
né? Então, imaginem o personagem e coloquem o desenho ali, certo? Então, essa foi a nossa primeira semana agora, do dia 13 ao dia 17. Um grande abraço para vocês. O Prof. morre de saudade todos os dias, tá? Beijão, até a próxima.